Olá, sejam bem-vindos ao Pode Dar Voz. Este é o espaço criado pela Clínica Adapto para ser muito mais do que só um podcast. É um ponto de encontro para compartilhar histórias e experiências que revelam a força do cuidado. Eu sou Gustavo Siqueira, advogado, formado pela Universidade de Fortaleza, com LLM em Direito Empresarial pela Fundação Getúlio Vargas, sócio fundador do escritório Siqueira Pinheiro. Para esse papo de advogado para advogadas, mas com um olhar voltado para o humano, eu recebo duas convidadas que são referências no assunto. Doutora Ana Cláudia Souza, advogada, especialista em Direito Médico e da Saúde e em Direito Público. Ela dedica sua trajetória à garantia de acesso a tratamentos e direito das pessoas com autismo, trazendo um olhar técnico e sensível para o Souza Lucena Advocacia. E Diana Lucena, advogada e CEO do Souza Lucena Advocacia, especialista em gestão empresarial. Ela é a mente estratégica por trás do escritório em Recife, conduzindo com excelência as demandas que ampliam o acesso à saúde e efetivam os direitos fundamentais. Ana e Diana, que prazer tê-los aqui no Pode Dar Voz. Tudo bem? Oi, tudo bem? Hoje que agradecemos a recepção. Eu queria que, antes de tudo, vocês contassem um pouquinho da experiência de vocês, da formação técnica, acadêmica e tal, para a gente, para o pessoal ter conhecimento do que vocês são de Recife, né, que a gente estava conversando aqui há pouco, e passar a ter um conhecimento melhor das pessoas que estão aqui falando, né, não das advogadas, das pessoas que estão aqui falando, por favor. Eu acho que para começar a falar da história da gente, acho que o início do escritório, né? Como Sim, surgiu, eu acho que isso é importante. Eu e Ana, a gente se conhece da faculdade. Eu sou diagnosticada com TDAH, então eu sempre fui aquela aluna que estava ali no meio de todo mundo e no meio de nada. Ana sempre foi aquela que estava lá na frente da sala. E aí aconteceu que sempre na mesma cadeira. Exato. Então era mais fácil de encontrar ela. Uma piada não, né? Não. Ah, Ela não é tão apegada assim. Já aceitava quando outras pessoas tentavam. Isso, e aí, no final do curso da gente, eu trouxe um caso, eu sabia que ela fazia, já tinha a intenção de estudar, né, se desenvolver em saúde, e aí eu trouxe um caso para ela bem atípico, que foi um plano de saúde processando a paciente por uma doença pré-existente. Então, assim, coisas que a gente nunca tinha se deparado. E aí nasceu realmente essa história. A gente decidiu abrir o escritório tanto pelas questões de... Ana tem fibromialgia, ela pode falar um pouco melhor sobre isso depois, né, quando se apresentar. E aí a gente decidiu criar um escritório que nós mesmas fossem aceitas, né? No sentido de ter essa inclusão dentro do escritório. É um escritório formado por mulheres, inclusive com mães atípicas também. E aí a gente realmente desencadeou todo o escritório voltado para a saúde e viu o reflexo disso no direito previdenciário, no direito trabalhista, entre outras coisas. E também no direito público, né? Porque a gente tem casos que a gente tem, enfim, a gente tenta assegurar a saúde em casos de concurso público, entre outras coisas. Então é mais ou menos isso. E eu não tenho alguma coisa para acrescentar nessa história, assim. São alguns marcos temporais de Sim. que o escritório ele nasceu em 2021. Então, este ano já estamos aí com 5 anos de trajetória, mas pelo menos a minha experiência no direito à saúde começou um pouco antes, ainda na faculdade. Em 2018 eu já iniciei um estágio na área de direito à saúde, depois passei um tempo ali em tributário e voltei para o direito à saúde. Então, toda a minha experiência e formação é realmente nessa área. E atuamos principalmente garantindo tratamentos para plano de saúde ou para SUS, né, de pacientes que utilizam um desses dois sistemas. entendi. Mas aí onde é que surgiu realmente essa questão do direito de saúde, assim? Foi alguma coisa pessoal que cada uma vivenciou ou foi enfim, uma circunstância de algum conhecido, alguma pessoa, algum familiar? Então, um pouco de cada coisa. Quando eu comecei em busca de estágio, eu me inscrevi em algumas provas, dentre a qual um plano de saúde de autogestão, que eu nem sabia que era uma área inteira, porque nós não temos essa matéria na faculdade. E daí eu passei na seleção e quando eu comecei a ler, eu disse, nossa, que interessante, nós temos uma lei específica, é todo mundo. E coincidiu que naquele mesmo ano que eu entrei no estágio, eu fechei um diagnóstico de fibromialgia. E como foi um diagnóstico que teve uma longa jornada até ser fechada, e eu imagino que foi muito por uma falta de empatia por parte de alguns profissionais e também de conhecimento e julgamento.
de por eu ser uma mulher tão jovem, na época, né, uma adolescente tão jovem, que não tinha, aparentemente predisposições para um diagnóstico feito aquele, eles nem chegavam a aprofundar o conhecimento. Tanto é que no escritório nós levamos muito em conta esses 2 valores, né, a empatia e o conhecimento. Claro, nós sempre somos muito sinceras, jamais vai chegar um caso que a gente vê que não tem nenhum tipo de plausibilidade jurídica nem fática, nós não vamos dar essa esperança, mas sempre damos o benefício da dúvida de que: "Olha, nós vamos analisar, estudar para ver se realmente tem sentido ou se não apresentar outros caminhos". E aí, de certo modo, eu fui induzida por ela, né. A realidade foi essa, quando a gente trouxe esse caso, eu disse: "Ah, eu gostei disso aqui, quero impactar vidas", que eu acho que o meu maior propósito como advogada é isso, impactar vidas, e aí é o lema do escritório. Entendi. Tá. Com relação a isso, já que vocês falaram aí do início, né, do individual de cada uma, do que é que levou e tudo, como é que vocês têm entendido a questão do direito no papel em relação ao direito do chão das clínicas, né, desses atendimentos? O que é que vocês têm a percepção enxergando nesse dia a dia, desse cotidiano, dessas dificuldades que vocês veem os usuários de plano ou até mesmo no próprio usuário do SUS em relação a isso? Então, nos últimos anos, principalmente pós-pandemia, nós tivemos grandes avanços legislativos e normativos. Porque aqui no Brasil nós temos a ANS, que é a Agência Nacional de Saúde Suplementar, ela regula os planos de saúde e, junto com as lutas das famílias atípicas, nós tivemos grandes conquistas no que diz respeito ao acesso a tratamento. Então, se antes os planos de saúde limitavam que tinha que ter 18 sessões de psicologia por ano, hoje em dia, desde 2022, a ANS ela já divulgou uma resolução normativa que diz que as terapias são por tempo indeterminado, sem, na verdade, são por tempo indeterminado e sem limite de sessões. Então, quem define isso é o médico assistente. Então, se o médico vê que aquela criança já tem 7 anos, é não verbal, obviamente ela vai colocar mais sessões de fonoaudiologia do que de psicologia ou de TO. E o plano de saúde, ele não pode, mais hoje em dia, limitar de dizer que, ele não vai fazer 5 sessões de fonoaudiologia por semana, mas ele pode sim. Mas só que ainda deságua essas questões, por mais que nós temos legislação interna, no judiciário. Tanto é que agora, dia 13 de março de 2026, o STJ julgou um julgado muito importante, em série de repetitiva, isso significa que ele é obrigatório de ser seguido por todos os juízes, de que o plano de saúde, mais uma vez, não pode limitar o número de sessões. Então isso é uma grande vitória e também eu gosto muito de falar desse ponto, porque é muito óbvio para nós que estamos na área, mas principalmente para as famílias que têm esse primeiro diagnóstico e tá passando por um processo de luto, porque não é fácil receber, eles ficam com receio de receber aquele laudo e ter tantas terapias e ele pensa: "Tá, tudo bem, eu pago o plano de saúde, mas eu acho que ele não vai liberar, não vou levar, não vou atrás", mas eles realmente deveriam ir, porque nós temos muita proteção jurídica para isso. E aí eu trago uma reflexão que a gente está batendo muito em relação à rede credenciada, plano de saúde. E eu percebo que a gente está esquecendo, né, das famílias que são aí pelo SUS. E aí é uma grande reflexão, porque muitas das vezes, quando a gente vai olhar esse cenário, né, a gente foge da questão que a justiça está toda voltada para a questão dos planos de saúde, em contrapartida tem uma população que está aí à margem, realmente. Qual é a grande dificuldade que a gente enxerga nisso? Muitas das vezes, existem relatórios médicos que nem de fato determina sessões ou terapias, porque dentro daquela rede do SUS não existe o tratamento, né? Então, existe uma grande parte aí de crianças, de adultos, entre outros, que não estão recebendo o tratamento adequado porque não se tem na região e automaticamente os médicos é como se fosse um remédio que não existe, então automaticamente eles não passam. Então, é olhar para esse cenário dessa questão da judicialização, entre outros temas, e ver também que existe uma parcela que está aí abandonada também, e trazer, né, essa reflexão toda. Aí eu pergunto nesse caso, né, como vocês estão falando da questão do SUS, como é que tem funcionado isso, a efetividade dessas decisões eventualmente, em relação, logicamente, à realidade lá de Pernambuco, né, que é a maior atuação de vocês, como é que ela tem funcionado efetivamente? Que talvez assim, eh, isso tem uma conotação geral, a bem na verdade, Sim, né, sim. porque o SUS é o sistema único do Brasil todo, então na verdade a efetividade disso em Pernambuco talvez tenha o mesmo efeito aqui no estado do Ceará e em outros estados por aí, né, como é que tá Isso, assim? inclusive a gente fez até um levantamento, né, da palestra que a gente deu recentemente,
e alguns dados, depois a gente pode estar discutindo sobre isso. Mas retornando ao tema sobre Recife e a judicialização voltada para o SUS, inclusive em Pernambuco existe já uma Câmara, exatamente, é a Justiça 4.0, né? Núcleo 4. Isso, correto. E aí já é um núcleo exclusivo para esses tipos de ações. A única coisa que não entra é em relação a ter, que existe uma problemática ainda sobre a responsabilidade, se é realmente da escola, se não é. Então, eles só, dentro da ação que corre dentro desse núcleo, só aquilo que é enquadrado realmente como saúde, né? Aham. E aí a gente vê que está tendo um resultado positivo, né? Porque a gente está dando acesso, até inclusive em clínicas particulares, já que o SUS não tem como sustentar. A fila é grande, né? Como eu posso dizer, tem desafios em relação à localidade, porque, por exemplo, Recife, por mais que eu moro em Recife, existe a questão da quilometragem, né? E aí, por exemplo, eu posso morar em determinado lugar de Recife, que é extremamente distante de outra ponta de Recife. Recife é muito grande, a mesma coisa é Olinda, e entre outros municípios que tem ali. E aí, por essa deficiência, tanto de profissionais adequados, que também a gente tem que falar sobre isso, que é importante, com certificações, porque não basta necessariamente ser uma psicóloga ou ser uma nutricionista. Existem outros tratamentos, como por exemplo o ABA, né, que a gente não encontra dentro, de fato, na rede pública, e aí realmente a gente precisa acionar a justiça para que seja efetivado esse tratamento. E os juízes entendem da mesma forma, inclusive abre margem para o Estado poder se posicionar, mas o Estado não, corrigindo, o município, abre margem para o município se posicionar, oferecer o tratamento, e a gente segue a risca como qualquer outro de processo de saúde. Não chegou ao ponto de ter o tratamento do paciente, a gente pede o bloqueio das contas e paga o tratamento naquela clínica particular. Então, a gente leva a saúde, independente de ter ou não plano de saúde, e sim com base naquilo que é fundamental, que é o acesso à saúde de fato. Gente, que bem interessante realmente, porque há uma substituição, digamos, né? No Isso. caso, impositiva do Estado pelo E que, particular. inclusive, os planos de saúde, e a Ana pode falar bem sobre isso, que foi exatamente para ter essa substituição, né? A história do direito à saúde. Sim, realmente, os planos de saúde nasceram de forma a complementar o sistema de saúde público, porque a Constituição de 88 definiu ali aquele sistema e disse que poderia ter uma participação privada que já estava ocorrendo, só não estava sendo legislada, porque os primeiros planos de saúde são ali da década de 60. E complementando a fala de Diana, eu vejo muito na prática, quando eu atendo famílias que dependem do SUS, que recebem aquele laudo e, primeiro, né, eles não conseguem nem registrar no posto de saúde ou na Secretaria de Saúde para entrar na fila de espera, porque a fila de espera está tão grande que não cabe nem mais pessoas na própria Não fila. tem mais vaga na fila. Não tem mais vaga na fila. É que nem o supermercado quando tem uma grande promoção. É assim, fica nas ruas. Então, as famílias chegam e dizem: o que eu vou fazer? Na verdade, o que elas fazem? Deixam a criança sem tratamento e utilizam da medicação farmacológica. Isso. Eles dopam as crianças, claro, isso não é de forma intencional, é a única opção que tem de dar risperidona, dentre outras coisas, e colocar ali naquela bolha. Mas o que acontece é que o plano de saúde, o SUS, ele tem a obrigação legal de fornecer tratamento. Se ele não tem, do ponto de vista quantitativo, ele não tem clínicas o suficiente, principalmente considerando a quantidade de diagnósticos, ele tem que pagar de forma particular. Porque se ele não tem, ele tem que disponibilizar de alguma forma isso. Agora, eles jamais farão isso de boa vontade. No sentido de você ir lá, não adianta você fazer um protesto. Eles não vão dizer, eu vou pagar sim particular. É porque são tratamentos bem Sim. onerosos. Aí tem que entrar no judiciário, aguardar uma decisão. O juiz, ele sempre oportuniza que o SUS, ele ofereça uma rede dele. Então, se tiver, a criança vai. Mas se não tiver, ele sempre pede que nós indiquemos ali 3 clínicas particulares, próximo da residência, porque também é um argumento que utilizamos. De nada adianta o SUS dizer, nós temos uma clínica, mas é no interior. Como é que a criança vai todos os dias para o interior? Que é um tratamento diário. Só o tempo que ela vai se deslocar, ela já vai se desorganizar e chegar em crise. Então, nós podemos manter esse tratamento na clínica particular até que o SUS forneça algum. Assim como também é importante a questão da certificação, né? Uhum. Isso que influencia totalmente no tratamento da criança, do paciente. Porque às vezes o SUS, só para dizer que nós temos vaga,
coloca um psicólogo extremamente generalista, que não sabe nem lidar com a criança com autismo. Porque, por exemplo, nós advogados, quando pegamos a OAB, eu posso atuar em qualquer área. Mas assim, se me chamarem para atuar em criminal, eu não sei nem o que fazer. Tá todo mundo É preso. bem capaz de eu ser presa junto. É bem capaz de eu ser presa junto. Eu não faço ideia. Mas eu tenho aquele conhecimento básico. Sim, Que na verdade eu sempre digo, não, eu vou ligar para a minha Sim, advogada sim, criminalista. sim, o especialista, né? A mesma Exato. coisa acontece com o psicólogo. O médico também, ele se formou, pegou o CRM, ele pode fazer um parto. Mas assim, quem tem um bom senso, Claro. ele não vai fazer uma cirurgia cesárea. Cesárea, Ele não vai isso. fazer uma cesárea. Ele pode ainda tentar um parto pela via vaginal, mas Uhum. ainda assim é questionável. Sim, sim, sim. Inclusive, Toda até essa questão. puxando essa questão que foi, a gente participou, né, de um congresso recentemente, e a gente trouxe a questão do PEI, né? E aí, que é a grande dificuldade hoje, dentro, falando do sistema público ainda, é além da criança sofrer por não ter acesso à saúde, isso ainda reflete em sala de aula, né? Então, a gente vê a dificuldade também, por isso que eu disse, a questão da tela ainda é muito Uhum. sensível. E aí a gente não tem, tá faltando realmente esses profissionais dentro de sala de aula. Existe até uma crítica dizendo que escolas municipais e estaduais é do governo como um todo, está sendo um depósito de crianças PCDs, e isso aí é extremamente importante a gente alertar, inclusive a questão do PEI, a Ana pode até estar falando mais sobre, como é importante também, inclusive, porque, Dia, que você está trazendo isso? Porque reflete sim no tratamento, né? Então, a gente, com o requerimento, pode se fazer prova da necessidade. Então, é uma das formas também para a mãe demonstrar, registrar a necessidade da criança de um tratamento. E aí eu passo a Sim. palavra. Porque o que acontece na prática é que a criança ela faz tratamento em clínicas para poder saber viver em sociedade, ou ela, na verdade, ter inclusão. E as nossas crianças com deficiência e deficiência, elas estão a maior parte do tempo na escola. E o que eu vejo enquanto advogada é que muitas pessoas fecham os olhos para o que aquela criança precisa na escola. Porque hoje em dia, né, nossos pais e pessoas de outra geração dizem, na minha época não existia bullying, mas existia e hoje ainda continua existindo. Então, a proteção jurídica para essa criança com deficiência na escola, é ela ter o PEI, que é o Planejamento Educacional Individualizado, ou seja, se uma criança é não verbal, ou se ela tem uma dificuldade de escrita, por exemplo, eu tenho pacientes que na verdade são de mini clientes, que eles sabem ler, mas eles não sabem escrever. Eles sabem ler tudo, mas eles não sabem escrever. Ou eles sabem escrever, mas eles não sabem ler. O que se faz com uma criança dessa numa sala de aula? Você faz um planejamento educacional individualizado. Para esta criança, eu vou ensinar determinada matéria de tal forma. E para além disso, é porque essas crianças, elas têm uma dificuldade de se inserir em sociedade porque elas têm uma forma de pensar diferente, do cérebro neurodivergente. Então, ela precisa de um intérprete, que é feito esse papel tanto pelo acompanhamento terapêutico, que é da equipe de saúde, ou pelo profissional de apoio escolar. Agora, cada um com a sua função. O AT, que é o acompanhamento terapêutico, ele tem uma função muito mais comportamental, e o profissional de apoio escolar é uma questão pedagógica. Então, se a criança ela chega em sala de aula e ela tem autismo e TDAH, ela não vai ficar sentada. E a professora regente, que está ali em frente à sala de aula, às vezes com 30 crianças, ela não vai ficar atrás do Joãozinho, que não consegue sentar em um canto. Ela vai deixar ir andando, sendo que ele precisa se sentar para fazer a tarefa. Então, a profissional que foi escolar, ela está ali para ajudá-lo nessa interação, a fazer as tarefas de casa, a questão de locomoção, de higiene, de alimentação, porque tem algumas crianças que têm dificuldade na psicomotricidade, na motricidade fina, acredito que seja esse termo, né? Então ele não consegue se alimentar. Tem crianças, por exemplo, já tivemos pacientes que agora não mais, mas eles não sabiam amarrar o sapato. Sabe quando nós descemos para amarrar? Uhum. Ele não sabe, o corpo não sabia fazer isso, ele só caía no chão. Aí, então você precisa de uma profissional para ajudar nesse ponto. E é um direito das famílias ter o profissional de apoio, ter o planejamento educacional individualizado, e eles têm que pedir. Eles não, na verdade, eles não têm que pedir, eles têm que exigir. Porque se você pedir mais uma vez, eles não vão fornecer. Existe, com relação a essa questão escolar, né, que vocês estão falando, que na verdade acaba sendo meio que um complemento, né? É uma coisa que tá linkada à outra, né? A legislação recente de 17, se eu salvo o melhor juízo, né, que fala das escolas com relação a essa questão da
colocação, a disponibilização da escola, de atendimento específico e tal. Mas, na verdade, ela é uma legislação vaga, no sentido de que ela não é tão específica quais são as exigibilidades. Ou seja, pode Sim. tudo e não pode talvez nada, porque não está ali muito bem dito, né? Como é que vocês enxergam essa, como é que eu posso dizer, essa lacuna, né? Porque eu entendo como uma lacuna a não especificação, pelo menos mínima, de um rol de possibilidades, ou de necessidades, ou de aquilo que poderia ser contemplado, mas não limitado àquela quantidade, porque todo ano, ao tempo vai passando e você vai colocando novas terapias ou novos tratamentos que podem ir modificando, né? E melhorando esse quadro. Como é que vocês enxergam essa demanda no sentido de que não há efetivamente um norte, vamos dizer assim. Existe uma lei, mas essa lei é ampla. Ela é ampla e não é, digamos, específica. Então, a família que é leiga, que não entende quais são os direitos que ela Uhum. pode requerer. Como é que vocês veem essa questão da escola também linkada com esses tratamentos, né? Porque é uma continuidade, Uhum. digamos. Não adianta fazer as terapias determinadas e aí na escola ele tem uma quebra porque não tem E aquele aí, atendimento, né? novamente, falta da palestra da gente, que é a gente enxergar, na verdade, todo mundo que faz parte do tratamento da criança, até inclusive o advogado, como uma equipe multidisciplinar. Então, assim, é necessário que haja essa troca. A gente está até com um caso, né, no escritório específico, que a gente conseguiu o profissional para estar em sala de aula e a escola simplesmente disse, ó, não vai entrar Não vai entrar na sala de na aula. sala de aula. Ele vai ajudar a criança na higiene, na alimentação, mas só quando for a hora que a higiene e a alimentação. Mas e quando a criança, porque é o que a mãe relata? Nossa, mas ele joga as coisas da bolsa dele nos amiguinhos. Aí os amiguinhos têm que parar o que eles estão fazendo para se proteger e para ajudar o coleguinha a se organizar. Uhum. Ele tira o sapato. A professora regente, ela não tem capacidade e nem a competência no que diz respeito Claro. a treinamento para poder lidar com essa criança. E até respondendo objetivamente a essa questão da lacuna, de fato, quando vemos as legislações mais famosas, mais conhecidas, há realmente um entendimento aberto de que a pessoa com deficiência ela tem que ter inclusão e tem que ter o acompanhante especializado. Mas quem é ele? Qual a formação dele? E essa lacuna ela foi preenchida recentemente, em outubro de 2025, com o decreto 12.686. Ele veio exatamente dizer que o PEI ele é obrigatório, que é o Planejamento Educacional Individualizado, e veio dizer quem é o profissional de apoio escolar e quem é o professor de apoio. Eh, São dois personagens diferentes. O professor de apoio, ele vai ficar ali, sendo responsável principalmente por fazer o planejamento, então é um pedagogo, ele tem que ter a pedagogia e tem que ter a especialização em educação especial. Já o profissional de apoio, ele pode ser um estagiário, porque o que importa para o decreto é que ele tenha pelo menos a formação de nível médio e uma certificação de uma carga horária para ser um profissional de apoio escolar. Porque nós também não podemos só pegar um estagiário e deixar para lidar com essa criança. Então, ele tem que ter essa formação. Essa lacuna ela foi preenchida, por isso até que nas minhas redes sociais, quem vê alguns posts lá, eu já disponibilizo um modelo para você entregar na escola do profissional de apoio escolar e ver qual vai ser o posicionamento da escola, porque agora é obrigatório. Mas a aplicabilidade disso, efetivamente, já que é uma legislação tão recente, de outubro de 25 para cá, vocês têm percebido a efetividade disso? Sim, desde que a família busca o judiciário. Infelizmente, ele ainda está tendo que buscar o Então, judiciário. via judicial, na Isso, verdade, né? até então é só uma base, né? Uhum, De assim, da família se realmente se agarrar em algo uhum. e exigir. E esse requerimento, por exemplo, que a doutora Ana ela traz para acesso à família, é um marco muito importante. Um para registrar que você fez isso, né? Fazer prova. Você acha que dentro do direito é uma coisa muito importante, Claro. esgotar as vias e, ao mesmo tempo, criar no sentido de registro de que aquela criança tem a necessidade. Porque, assim, por muitas das vezes, a criança ela tem a necessidade, mas ainda não tem o laudo ou o diagnóstico fechado. Então, isso, de qualquer forma, vem ajudando as famílias para poder exigir, no momento que for possível, né, o cumprimento do tratamento. Entendi. Sem falar também que as escolas muitas vezes nem sabem desse decreto ainda. Então, elas sabem que tem que ser inclusiva e elas tentam a maneira dela. E quando a família tem que ir buscar o judiciário ou buscar primeiro um advogado, nós podemos intermediar até uma conversa com a escola. Porque às vezes a escola, ela tem boa vontade de fazer, mas ela não sabe muito bem como fazer, que tipo de profissional contratar, ou ele está tendo dificuldade de contratar o profissional. Então, nós podemos fazer até esse tipo de assessoramento extrajudicial.
Entendi, muito bom, interessante isso. E, na verdade, que pena que ainda que haja legislação, a imposição dela só se faça por via judicial, né? Infelizmente. Infelizmente, Mas foi é um grande avanço, a né? existência, pelo menos, né, daquilo Isso, que Sim. pode ser o balizador, né? exato. E com relação à questão dos planos de saúde, eles exigem, né, que determinadas atuações elas sejam específicas, né, como no caso da psicomotricidade para o psicólogo, né? Eu queria que vocês expliquem a questão do judiciário, como é que ela se posiciona diante dessas exigibilidades, seja de educador físico, seja de profissional psicólogo, ou seja da área da saúde específica para atuação segmentada apenas naquele corte, que na verdade, até a gente estava conversando há pouco aqui, vocês estavam me explicando sobre a formação da Diana como Sou formada musicista, em música, isso. música, né? Então, assim, para a gente poder entender realmente como é que funcionaria, como é a realidade e como, na verdade, deveria ser, né? E, efetivamente Isso. isso, né? Sim, sim. Como eu estava falando anteriormente, eu estudo música desde os 8 anos de idade. Sou formada em 3 conservatórios. E quando eu entrei nisso, fui contaminada por Ana em relação à saúde, né? Então, o que que acontece? Chegou um momento que eu descobri que existia musicoterapia. Eu disse, vou ser musicoterapeuta. Botei isso realmente como um projeto. E aí, a época me assustou porque eu descobri que tinha quais são como eram as formas de ingressar nesse mundo e a discussão que se tinha dentro do judiciário em relação a isso e a visão também dos planos de saúde. E aí eu vi que tem um choque muito grande em relação a musicoterapia e musicalização. Que no final de contas, todo mundo termina confundindo os termos e até brinco, né? Que um é terapia, o outro é terapêutico. E aí a diferença em relação a isso não é muito bem observada até pelo próprio judiciário. Quando a criança ela chega lá, a gente entra com processo judicial, a gente vai requerer a judicialização para poder se ter o efetivo tratamento através da musicoterapia. O próprio magistrado ele entende que musicoterapia é musicalização, mas na verdade não é. Por mais que seja a música o centro de tudo, a musicalização é muito mais acadêmico. Eu vou lá aprender um instrumento porque eu quero tocar violão, eu quero tocar, sei lá, flauta. Sendo que a utilização da música no âmbito de terapia a gente utiliza as mesmas ferramentas, só que direcionado para um outro ponto, que aí entra a musicoterapia como toda. Eu vou dar um exemplo. Quando eu estava dentro do conservatório, uma das cadeiras que a gente paga é a cadeira de musicalização, que é para a gente aprender sobre os instrumentos. E aí, para a gente, antes de aprender a ler uma partitura, a gente vai entender como se toca as notas, né? Então, quando a gente, por exemplo, pega uma criança que ela é não verbal e eu introduzo a flauta doce e ensino ela soletrar ou cantar as notas ali para poder sair o som da flauta, de certo modo, eu estou estimulando ela para uma dificuldade que ela tem e isso faz parte do tratamento. Então, no final de tudo, é muito mais voltado para, como eu posso dizer assim, para o paciente. Qual a finalidade de fato, né? E aí o judiciário não consegue falar muito mais com propriedade em relação a isso. Sim, sim. Eu gostaria até de voltar um pouco antes do judiciário. Porque imagine uma família que recebeu a prescrição de musicoterapia 2 vezes por semana. Isso acontece principalmente com as crianças não verbais. E ela deve olhar aquilo e dizer: Nossa, ele vai fazer uma aula de música, quando isso eu vou ter que pagar, então a gente não vai fazer isso aqui. Mas, na verdade, quando pesquisamos no rol da INS, que é uma lista da INS, eles ali todos os tratamentos que vão ter cobertura, nós não encontramos musicoterapia. No entanto, isso mais uma vez uma luta das famílias atípicas de educar o judiciário, o legislativo, sobre o que é terapia e o que é terapêutico. Chegou-se à conclusão de que a música ele é uma técnica que pode ser aplicada por um profissional de saúde, de início. Porque qual é a ideia do plano de saúde? Sempre teve um cuidado muito grande de definir o que é tratamento, o que é estético e o que vai ajudar um diagnóstico. Então, por exemplo, se eu tenho autismo e eu tenho dificuldade de cortar o cabelo, isso é uma questão muito comum. As crianças, eu poderia dizer ao juiz que um tratamento seria contratar o cabeleireiro X, mas ele não é profissional de saúde. O que é que o plano de saúde ele vai pagar? Ele vai pagar um psicólogo, que é um profissional de saúde, para ensinar a criança a lidar com aquelas questões sensoriais e também o TO, a lidar com aquelas questões sensoriais para que a mãe possa levar ele em um cabeleireiro. Então,
voltando para a questão da musicoterapia, porque eu fiz essa analogia. É porque a musicoterapia, se você for liberar de forma administrativa, sem precisar entrar na justiça, você vai em uma clínica e pergunta se ele tem um musicoterapeuta profissional de saúde. Então, se ele tiver, o plano de saúde vai cobrir. Agora, se for um músico, ele também, o plano de saúde pode vir a cobrir, mas neste caso teria que entrar na justiça, porque teríamos que utilizar uma outra lei que é extremamente recente, e os planos ainda não se adaptaram. Não porque eles não conhecem, certamente eles conhecem, mas é porque a ANS ainda não impôs que eles o fizessem. Tanto é que até recentemente, agora em março também, o março está sendo um grande marco em termos de STJ, Plano de Saúde, ele colocou em série de repetitivos novamente a questão da musicoterapia. Porque tem muitas pessoas feitas de Ana que desde criança faz conservatórios, Faz aplicação de faz fato, Tem uma né? formação tem a acadêmica, né? formação E sabe a importância da música? Como eu música. disse, antes de ter meu diagnóstico, a música me salvou. Hum. Porque possivelmente, talvez, se eu não tivesse sido inserida nesse mundo, talvez eu não estaria nem aqui conversando, não estaria exercendo a minha atividade profissional, né? Então, se tem um músico na clínica, ele é musicoterapeuta, pode ser musicoterapeuta também, se comprovarmos que de 2024 a 5 anos antes, ele já exercia a função de músico. E que, inclusive, hoje ele tem próprio CBO, né? Hoje em dia tem própria qualificação ali na Isso. carteira de trabalho. Específicas, né? Então, Isso. seria essa discussão que nós estamos tendo. Mas essa adaptabilidade, né, justamente, porque na verdade não é só com relação, por exemplo, à música, né? Também tem a Não, questão do tem psicopedagogia, nutricista, né? Então, assim, Isso. existem outras áreas também que sofrem dessa mesma exigibilidade, vamos dizer assim, ou dessa inflexão, né, na verdade. E é uma batalha porque, por exemplo, a questão da psicomotricidade, que acredita que só pode ser aplicado por um profissional de saúde. Sendo que até a própria pandemia regulou pelo professor de educação física um profissional de saúde. Inclusive, as academias foram abertas nesse contexto. E aí a gente vê um embate muito grande em relação a é ou não é. E aí eu vou dar um exemplo, é o judô, o karatê, outras artes marciais que a gente consegue ver a aplicação de um professor de educação física junto também com a psicomotricidade, porque ali ensina sobre o movimento do corpo, entre outras coisas, né? E o que o judiciário entende é que o psicomotricista não depende do título base dele, se ele é psicólogo, se ele é TO, se ele é fono, mas sim da especialização. Aí eu volto até um exemplo de advogado. Eu, quando me formei advogada, eu poderia ir para várias áreas, mas eu optei por me especializar em direito à saúde. Sendo que eu não sou obrigada a, por exemplo, também me habilitar em direito penal só porque a OAB está exigindo para eu aplicar alguma coisa. Então, chegou essa discussão também na SCJ, e em janeiro de 2025, teve um julgado muito importante que ele entendeu que o educador físico, desde que ele tenha a especialização de psicomotricidade, ele pode sim ser psicomotricista, até porque no rol da ANS tem psicomotricidade e ele não limita se deve ser profissional de Não saúde. impõe, né? Não Isso. impõe. Mas os planos de saúde é uma questão muito que o direito ele é muito interpretativo. Então, cada ator, não apenas o plano, aqui não é uma crítica apenas a eles, mas o SUS, qualquer tipo de órgão regulamentador, ele vai interpretar da melhor forma para si. E nós, advogados, estamos ali para interpretar da melhor forma para o paciente. Assim, nesse tocante, o que me causa espécie é realmente o fato de que nessa discussão aqui, a gente pouco fala do usuário, na verdade, né? Onde é que está a cena, né? Está olhando para onde? Quem é que sofre tudo isso é o que a gente menos consegue abordar, porque existe um rol de tantos problemas inerentes a essa situação. E aí eu queria que vocês dissessem assim, onde é que está realmente o paciente nesse cenário? Onde é que vocês enxergam que está hoje, né? Não onde deveria estar, onde está hoje essa pessoa, o usuário ou aquela pessoa que prescinde do SUS, ou enfim, que está buscando ali diante desse impacto do laudo que vocês falaram, onde é que ele está nesse cenário? Eu tenho uma resposta. Pode. Mas fiquem à vontade. Deixa eu começar. Eu imagino que o beneficiário, ele é o protagonista, mas é aquele protagonista de uma série, de um filme que a gente vê, que só faz sofrer. E no final é que ele vence. É mais um drama, né? Por exemplo, eu sou da geração que
leu Harry Potter e assistiu todos os filmes de Harry Potter. Então teria que o beneficiário, ele é o Harry Potter. Que ele começou ali, aquele menino abandonado. Que não sabe da sua história, né? É, Como que que é, ele- por ele nem exemplo, um sabe. diagnóstico. Ele não sabe quem ele é. Então, É. no primeiro filme ali, ele chega e todo mundo conhece ele. Ele, "Nossa, mas por que as pessoas me conhecem?" E logo, desde criança, ele tá tentando ser morto pelo Voldemort. E o Voldemort... São todos esses personagens, são todos esses obstáculos. Mas no fim ele vence. Depois de E é alguns engraçado anos. que a depender de. Eu vejo isso, as câmaras secretas, né? Sim. É, por exemplo, assim, acho que a mãe atípica, acho que ela é um dos pilares centrais também dessa cena. Eu acho que não é tão somente Não, o só mesmo. paciente. É porque quando eu falo paciente, eu quero falar família, né? A Assim, é o família, todo, né? Não mas é... assim, eu sinto muito que as mães, ela se sentem exatamente nessa cena de encontrar qual é a porta. Então, assim, entre o espaço entre o diagnóstico, né, e com o tempo que vai avançando a necessidade, porque a gente pode ter um laudo hoje inicialmente com uma coisa, e aí a gente pode evoluir esse laudo para outra coisa, e assim vai fechando diagnósticos, entre outras coisas, e a mãe, ela se coloca como se estivesse exatamente procurando a câmara secreta. Então, cada necessidade que ela tem, junto com a judicialização, é como se ela abrisse uma porta e descobrisse um direito. Porque o direito à saúde no todo não é algo que é tão assim, não é tão público, né? Então, é como se fosse É muito por ouvir dizer, né? Alguém falou É, alguma coisa, eu ouvi exato. dizer que é assim, que E é a daquela gente volta forma. para uma questão também, que eu trago uma reflexão, que hoje a gente tem as câmaras especializadas, mas a gente não tem uma justiça realmente competente, como o direito do trabalho. A gente tem no escritório que trabalha nessa área, e até digo, poxa, se o direito à saúde fosse visto da mesma urgência que o direito do trabalho, eu acho que a gente teria um resultado diferente. Uma justiça específica, né? Você fala. Isso, exato. E a gente teria um reflexo melhor. Mas eu acho que o Brasil ainda está engatinhando muito, porque eu acho que nem a saúde como toda ainda está se desvendando. Acho que não existe dentro desse polo, nem, como eu posso dizer assim, dentro de um contexto de cinema mesmo, não existe nem os bons e os ruins. Eu acho que está todo mundo dentro da sociedade tentando entender como fazer essa inclusão e como se adaptar a essa realidade. E aí é algo que ainda está sendo estudado, né? Então eu acho que a gente está exatamente nesse cenário, nessa cena de procurando qual é a câmara secreta para solucionar isso, porque eu acredito muito que até mesmo a rede de plano de saúde, quando ela vem substituir, né, ela vem com esse apoio, de acordo com a Constituição Federal, que traz isso como substituição, eu acredito que ela vem também com um aporte muito suficiente, com uma boa vontade, eu acho que eu posso dizer assim, de dar esse apoio ao usuário. Mas é como eu disse, a saúde dentro do Brasil é algo muito mais complexo que a gente consegue realmente. E somos, no final, somos ferramentas. E a gente quer chegar no mesmo lugar. Eu acho que é isso. E eu complementaria também que esse protagonista, voltando a fazer referência a Harry Potter, ele precisa de mais pessoas para conseguir sair vivo ali, ele vencer. Então, quem seria o Harry Potter sem o Rony e a Hermione? Quem Isso a gente poderia colocar o SUS e os planos, né? Exato. E quem seria E sem eles têm a mesma faixa etária e estão ali aprendendo. E cada um tem as suas Quem artimanhas, né? seria eles sem os professores? Então, os Exato. professores, eu acredito que faz muito mais a função de nós, advogados, Os médicos, os a arquivos equipe- científicos, né? e a equipe multidisciplinar também, que dá todo aquele suporte. E o que eu falaria também, voltando para a questão de mães atípicas, e também fazendo referência a um outro ponto da literatura, o José Saramago, ele diz em um livro dele que é preciso sair da ilha para ver a ilha. E uma mãe, quando recebe um diagnóstico, ela entra em uma ilha de luto. Isso não é uma crítica, isso é uma realidade. E elas demoram muito para ver isso. Então, é um luto que ele não é linear. Então, às vezes, ela começa com uma aceitação de que tudo bem, ele tem o diagnóstico, mas ele tem direitos. Sendo que quando começa a ir atrás dos direitos e ver os obstáculos, aí vai para uma rejeição, vai para uma raiva. Então, ela precisa sair da ilha. E sair da ilha é exatamente aprender com nós, advogados ou outros profissionais da equipe multidisciplinar, de que é possível, sim, vencer aquele desafio, sendo que não será fácil e nem será tão rápido. Então, seria realmente sair da ilha e ser protagonista. Vocês falaram da questão do diagnóstico, né? Que ele pode ser um no começo, depois ele se modifica, se altera, enfim. Qual é o entendimento de vocês em relação a essa questão do diagnóstico especificamente? Porque assim, né? Aí
falando da escola, então o diagnóstico ele é um ponto de partida para a escola, por exemplo, como também um ponto de Sim. partida para o tratamento, mas esse diagnóstico ele prescinde de determinados requisitos e que muitas vezes esses requisitos não estão sendo devidamente aplicados, então às vezes você pode ter até um diagnóstico, não vou dizer equivocado, mas talvez um diagnóstico não efetivo com relação àquela necessidade do usuário. O que é que vocês têm a falar sobre a questão dos diagnósticos em si, sobretudo esses iniciais, né? Então, né, diagnóstico hoje no Brasil é muito complexo, a depender também da região, acesso à saúde, eu acho que é uma coisa importante. E também olha, a gente precisa olhar sobre o ponto de vista que saúde, infelizmente, para alguns profissionais se tornou mercadoria. Então, assim, isso reflete diretamente nos laudos. E hoje até tem uma batalha, né, em relação para saber se os laudos realmente vai ficar de forma vitalícia, se não vai. Isso é uma grande discussão. E eu percebo que, por muitas das vezes, a saúde é colocada numa cortina de fumaça. Então, assim, algo que poderia ser um obstáculo a ser resolvido é questionado porque existe todo um sistema. Porque o laudo não é só formado, isso não é uma crítica direta aos médicos, né? Por óbvio que não. Existe também muito aquilo que a mãe traz para dentro do consultório, acho que é uma coisa também importante, e aí a gente pode ter mães com acesso e conhecimento ao seu filho ou não. Então, assim, é muito mais complexo isso. E aí eu acho que hoje o Brasil vem enfrentando é, é um cenário muito sensível, é um cenário muito sensível e vem enfrentando essa dificuldade de como saber rastrear de fato aquilo. Até porque, como eu disse, assim como o assalto está sendo visto como mercadoria, a gente também vê alguns outros posicionamentos, a gente escutou isso de médicos também, trazendo recortes que por mais que o médico queira fechar um determinado laudo, a mãe quer insistir que não, meu filho tem isso, seja lá por qualquer outro tipo de motivo. Então, volta muito também que, no final de tudo, é muito sobre política, negócio. A saúde ela não está sendo vista de forma como saúde. Então, isso reflete em um bocado de coisa. Então, esse, pelo menos, é o meu ponto de vista como advogada. E aí, isso só termina problematizando e tirando realmente o olhar para quem deveria estar ali. Entendeu? Então, assim, é como se fosse realmente uma cortina de fumaça, vários problemas que vêm acontecendo. E isso só dificulta o acesso ao tratamento. Eu acho que quando a gente voltar para esse olhar mais humanizado, de olhar o paciente, olhar a situação, não olhar números, não olhar, por exemplo, a mesma regra que eu uso para não limitar uma quantidade de sessões, eu também não abusar dessa quantidade de sessões, entendeu? Então, assim, fica muito hoje difícil de mensurar isso, e eu entendo que é um problema para além da saúde, é um problema político. Mas você falou aí há pouco sobre a questão da mercantilização, né? De algum momento você fez essa Sim. passagem, né? Quer dizer que a saúde em si não é o ponto nodal, na verdade, a mercantilização, talvez, da saúde é que está sendo efetivamente o ponto em si. E aí, o que é que vocês enxergam que poderia ser feito para também minimizar essa problemática, né? Dessa mercantilização, desse excesso e o não cuidar da não atenção com a saúde em si, realmente, assim. E aí, só com relação à questão do laudo, vocês acham que poderia ser viável a instituição de um padrão de laudo a ser seguido de uma forma, não com rigidez assim Sim, sim. completa, mas pelo menos que existissem pontos que fossem demarcados e que fossem cumpridos minimamente para que pudesse ser feito essa essa determinação de que é isso, ou é aquilo, ou tem que ser feito isso, ou tem que ser feito aquilo outro, porque isso aí é uma modificação muito significativa na vida, né, de uma Isso. família que recebe esse laudo, né, para que isso não seja minimizado erros, ou equívocos, ou falhas, ou lacunas até em relação a esse laudo. Vocês acham que poderia ter essa possibilidade? Eu acredito que vem caminhando para isso. Acredito que vem realmente caminhando para isso, mas quando a gente trata de ciência, né, tudo é muito complexo. Então, até padronizar de fato, eu acho que é como se fosse exatamente como testes clínicos. E aí eu e a Ana tem muito esse embate sobre isso, sendo que, novamente, fica muito difícil porque é uma questão muito voltada para análise do indivíduo, então cada caso é um caso. Assim, eu particularmente não sei, de fato, qual seria pelo menos a base para isso, como se resolver. Mas eu acho que a gente repensando alguns pontos, a gente chega em algum lugar.
E nós já estamos trilhando um caminho. Na verdade, eu vejo que nós temos esse trilho, porque com o grande aumento de diagnósticos, veio à tona novamente qual médico específico deve diagnosticar. Será que se eu for em um ortopedista e ele achar que só porque eu ando nas contas dos pés eu sou autista, é válido esse diagnóstico dele? Porque eu já falei aqui, né? O médico, uma vez que se forma, ele pode fazer o que ele quiser. Se ele disser assim, vou fazer uma cirurgia do coração, ele está respaldado. Agora ele tem que arcar com as consequências. Pode Paciente usar que o que assume quer, esse né? erro, né? Exatamente. Paciente que assume o Então, risco, né? falando aqui Tá sobre o certo. autismo, seria o que eu recomendo enquanto advogada é procurar especialista, como por exemplo, neurologista infantil, se for o caso, ou neuropediatra, ou a pediatra com especialização em autismo. Pode ser também o médico da família e da saúde, porque nós temos uma grande dificuldade também, a dificuldade de acesso a especialistas, tanto no SUS quanto no plano de saúde. Então, qual é o médico que está ali naquela porta de entrada? Geralmente é o médico da família e da saúde, que é aquele famoso médico do postinho. Muitas pessoas acreditam que isso não é especialidade, mas é sim, que vem crescendo aqui no Brasil, inclusive tem no plano de saúde. Eu recomendo, são profissionais muito capacitados. Eles estão ali para ver o paciente como um todo, em todas as fases da vida. Então, seria essa limitação, porque os médicos que têm essa especialidade, eles já têm essa, esse direcionamento do que é o autismo. Por exemplo, nós conhecemos e conversamos com alguns médicos durante o congresso, e uma médica explicou: olha, quando o paciente chega, eu peço à mãe, eu não escuto só a questão da mãe, eu pego a carteira de vacina e vejo ali os marcos do desenvolvimento, que deveria ser sempre preenchido, mas nem sempre o pessoal preenche. Eu peço à mãe vídeos, se ela tem, daquelas questões que ela está anotando, ela falar sobre experiências. Então, assim, é toda uma pesquisa e nem todo diagnóstico se fecha na primeira consulta. E aí nós temos um outro caminho jurídico, porque em 2023, ou foi 2024, mas faz poucos anos, nós temos o CID-11. E no CID-11, ele ampliou os CIDs para autismo. Então, tem um CID específico, que sabe aquela criança que ele ainda está em investigação? Aí ele fica num limbo de, eu estou investigando, então eu não tenho nada, mas eu tenho tudo, porque eu tenho vários sintomas. O que é que eu recomendo que os médicos façam? Coloquem um CID, de que tem um CID que diz o paciente com características autistas, de autismo, características de autismo. Então, quando ele coloca, porque ele consegue ter acesso a tratamentos. Porque o que é que alguns É neuropediatras uma partida, na verdade, né? é uma Vamos dizer. partida, até fechar o não diagnóstico, Sim. porque o que é que alguns neuropediatras me relatam? Que o autismo ele teve um boom muito grande depois da pandemia, porque nós tivemos muitas crianças da pandemia. Então, essas crianças, elas precisaram ficar isoladas. E o que é que uma mãe vai fazer com a criança dentro de casa? E nós estamos em um mundo tecnológico. Ela dá telas, assim, não, às vezes não é de casa, quem sabe, é porque é a única solução. Ela não pode sair para brincar com outros amiguinhos, às vezes não tem irmãos, os pais não podem ficar brincando sempre. Então, o que é que os médicos dizem? Que essas crianças ali de 3, 4, 5 anos, desse pós-pandemia, eles têm muitos déficits por falta de socialização. E para eles tirarem assim a prova real, se a questão é falta de estímulo adequado, porque uma criança fez na nossa época que saía para brincar e simulava de areia e conversava com todo mundo, ou se foi uma questão da tecnologia que levou ele a ter aquele atraso de fala, ou se não ter Isso se um reverberou repertório. até mesmo pós-pandemia, né? Porque a gente está vivendo num mundo que é urgente. Sim. Então tá todo mundo, na verdade, olhando para o telefone, Sim. para algum tipo Tá sempre atrasado, né? Se falar um Exatamente. parâmetro, por exemplo, eu já conheci pessoas que disseram que antigamente falaram com 3 anos. Hoje em dia, se uma criança de 3 anos não fala, ela tem autismo. Na verdade, às vezes não é. Às vezes é uma questão genética mesmo. A família, ela tem esse demora. Ou se não, é um diagnóstico de atraso de fala. Não é. Inclusive, a gente teve um relato dentro do Congresso que estava sendo questionado se uma menina relatou que tinha uma prima que simplesmente não falava, né? Não falava, tinha várias Aí características de fez o autismo. tratamento e começou a falar. Ela questionou a médica: será que minha prima realmente ela era autista ou o diagnóstico errado? Aí a médica disse: ó, pelo contrário, o tratamento deu certo. Se ela não tivesse feito a intervenção com os bons profissionais, isso não teria acontecido. Por isso que, assim, eu digo que é uma questão de saúde, é uma questão política para além de tudo, é porque, por exemplo, essa mãe em específico, teve acesso à saúde, teve a consciência,
se compreendeu, né, no seu papel e buscou o tratamento. Não aguardou, né? Não Inclusive. aguardou e, tipo, de certo modo, chegou ao conhecimento a essa mãe, A né? tempo, Exato. precoce. E sem Isso. falar também que o autismo ele não tem cura. Então, muito provavelmente, essa prima dessa pessoa que estava na plateia, ela tem autismo. Mas hoje em dia, com todas as terapias, ela sabe lidar. Então, Então, funcional, de ela é certo uma modo. pessoa funcional, Isso. não significa que ela ainda Já tem os limites dela, não as tem limites, necessidades, não tem isso. prejuízos. Ela sabe se adaptar e conseguiu se moldar ali na sociedade. E aí puxa outro gancho, que é o seguinte, isso ela já falando que a menina hoje atualmente já é adulta, né? Uhum. E aí, e as crianças que não tiver, porque hoje todo, é como a Ana falou, se você perceber que seu filho dá 1 ano, você não começou a falar 2, 3 e ela, você já corre para um atendimento para tentar identificar o que acontece. E as crianças do passado que são adultos atualmente, como é que tá esse cenário, né? Uhum. E é, por exemplo, uma coisa que a gente já chegou casos para a gente de tratamento de adulto e não se tem clínica especializada para isso. Pra De Então, muitos locais do Brasil não se tem, né? Então, assim, é isso que eu tô dizendo, assim, é uma questão para além de saúde. Muito, muito além de saúde. É uma coisa que é geração real. E vocês falaram, né, sobre essa questão do cuidado que vocês têm, dessa atenção que vocês têm com relação a essa filtragem, né, do escritório, da atuação do escritório. Aí como é que vocês fazem realmente nessa filtragem de vocês para entender realmente aquele caso ali como um caso, no sentido da busca pela saúde ou apenas na busca por benefícios e que são atrelados àquela condição e que talvez não seja exatamente aquilo que vocês gostariam de estar atuando? Como é que vocês fazem essa... Como advogada, Rolando, a gente, qualquer advogado, na verdade, né? A gente sempre vai estar em defesa dos direitos. Então, assim, como se usa aquela frase do poder da dúvida? Esqueci agora. Mas, enfim, E do ProRel? Sempre vamos dar o benefício da da dúvida, isso, pronto. E aí a gente confia exatamente no médico, né? No médico, na ética médica, assim como a gente, como advogadas, estamos ali para atuar, para realmente efetivar o tratamento do paciente, a gente quer, realmente deve confiar no relatório médico. E aí é uma questão de dar o benefício da dúvida e efetivar o tratamento de fato. Isso é como eu digo, né? No final de contas, não tem ainda um rastreio efetivo. Volta para o que somos, como a gente encara a nossa profissão, o que a gente quer jogar no mundo realmente, e as nossas intenções. Não tem como a gente estar o tempo todo ali filtrando. Isso me falar também que com a nossa experiência nós conseguimos direcionar algumas famílias, como por exemplo, às vezes tem famílias que chegam com um laudo que quando ela fala que é uma criança nível 2 de suporte, que tem muitos prejuízos, e olha o laudo, só tem ali psicologia, fono e TO. Não tem nem a especificação de se é com aba, com TCC, não diz nada. Eu digo, olha, eu recomendaria a senhora procurar um novo médico para ele fazer uma nova análise, porque eu acredito que ele precisa de mais terapias. Porque senão Isso não vai trazer efetividade, né, que se não vai ser espera, na eficaz. verdade. Nós vamos conseguir ali na justiça, mas vai criar uma expectativa irreal. Assim como a gente tem assim, voltando pro gancho do... Como a gente consegue fazer filtro e tudo mais, às vezes, muitas vezes, vem clientes querendo uma determinada coisa e a gente vê nitidamente no relatório médico que não se tem, não é isso que a pessoa quer. E nós Entendeu? Não somos é bem assim, verdadeiras do exato. que realmente ele pode ter ou não. Porque eu digo que eu não vou fazer milagre, eu vou estudar ao máximo, mas eu não posso criar uma lei. Claro, Eu sempre vou explicar, então. muito menos prometer o resultado, né? Você Exatamente. promete a luta, né? O resultado Exato. jamais. Sempre dizemos que assim, um dos nossos valores é a persistência. Nós vamos até o fim. Eu sempre digo que Uma das coisas também que a gente usa como filtro é a consulta inicial, né? isso tem Porque não adianta nem nada, a gente, o paciente está querendo ir para uma direção e a gente vê que não tem viabilidade. Entendeu? E a gente faz esse papel realmente de educar. Então, na verdade, vocês fazem uma boa triagem, né? A verdade é essa, vocês fazem uma boa triagem. E me diga uma coisa, vocês têm, assim, qual é o entendimento que vocês têm em relação a pontos, ainda que seja uma pontuação bem lato sensu mesmo, dos pontos que vocês acham que poderiam ser modificados ou alterados ou criados ou ajustados para que esse ator principal que vão tratar como família, né? Não só o paciente ou o usuário ou beneficiário e tal,
mas a família, para que ele realmente tivesse a papel de importância e que essas dificuldades, como vocês já falaram aqui durante a conversa da gente, que são inúmeras, que há um descortinamento, né, da saúde no Brasil de forma geral e tal, mas que isso pudesse, pelo menos assim, a um curto espaço de tempo, ser minimizado ou ser melhorado ou trazer realmente assim a aplicabilidade daquilo que se espera de tanta legislação já que já se tem, né? Hoje, para o plano de saúde, a gente tem a ANS, né? A gente tem os NIPS, mas para o sistema público ainda tá tudo muito. Por mais que seja o SUS seja centralizador, ainda muita coisa é descentralizada. Então, assim, se torna bem difícil. Porque pensando em plano de saúde, nós temos a agência que regula aqui, e a depender da situação, nós podemos acionar a ANS e ela consegue contactar o plano de saúde e resolver. Então, já não precisa nem judicializar. Tanto é que tem algumas famílias que nos procuram para ter essa consultoria. Olha, me diga tudo que eu preciso saber para saber por onde ir para buscar o tratamento. Ou senão também damos alguns workshops em alguns locais para ensinar a manusear essa NIP, que é a notificação de intermediação preliminar, que eu chamo de a reclamação da INS. Já no SUS, realmente, nós não temos muito onde reclamar, porque até as próprias pessoas que estão ali dentro do SUS propagam a ideia de que o SUS ele é gratuito, é como se estivesse fazendo favor para ele. Primeiro, que não é gratuito, e segundo, que não é nenhum tipo de favor. Então, se as famílias não se apoderarem do conhecimento que nós, advogados e outros atores dessa equipe multidisciplinar, propagamos, se ela ficar esperando, não vai ter. Então, o SUS, de uma forma geral, a gente precisa judicializar ou esperar muitos anos. E aí, até puxar até um gancho que as pessoas acreditam que o SUS é totalmente gratuito, mas quando um beneficiário de plano de saúde usa a rede pública, a conta chega para o plano de saúde através do ressarcimento ao SUS. Então, assim, será que a gente teria tantos problemas se o SUS também tivesse uma ampliação de tratamento de fato e clínicas especializadas, como a gente vê na rede credenciada, e também vê clínicas particulares? A criação mesmo, né, de um Isso. atendimento por ele próprio E SUS, né? que supra realmente a necessidade. Porque Entendi. realmente está tendo, né? Recife tem recentemente um núcleo ali de terapias especializadas, mas não comporta todas as pessoas Não é que para aquela precisam de fila lá, tratamento. né, que vocês estavam falando. É né? aquela fila que não tem nem lugar na própria fila de espera. Exato. Então, essa questão. Entendi. Tá entendido. Agora eu queria. A gente conversou tanto assim sobre essa questão da judicialização, do efeito da justiça nessas famílias. Eu queria que vocês explicassem assim, como é que funciona efetivamente assim, uma família que precisa ser assessorada, como é que ela busca esse acesso à justiça, como é que funciona com essas ações especificamente, tanto em relação a plano, como em relação, por exemplo, ao sistema do SUS. Como é Uma que coisa funciona boa que o andamento veio todo, hein? da pandemia como um todo é que se tornou a justiça 100% digital, né? Existem algumas comarcas, não posso dizer quais, mas no todo o acesso da justiça se tornou digital. Então, assim, a gente pode atuar em todo o Brasil, né? Necessariamente você não precisa contratar um advogado da sua localidade, sendo um advogado que você acredita tenha confiança e que conheça, né, seja especialista em direito à saúde, que eu acho que isso é muito importante, até pela questão da demanda, entender a necessidade, entre outras coisas também, né, Ana? Sem falar que se você não tiver condições de contratar um advogado, tem a Defensoria Pública, que faz um brilhante trabalho, mas assim como todos os órgãos públicos, também está sobrecarregado, né? Por mais que eles tentem, é muita coisa. Então, se você tiver condições, sempre vale a pena dar o benefício da dúvida para nós advogados também, entrar em contato, saber como é que funciona a nossa atuação e feito falamos. Se é tão importante ter um médico especialista para poder direcionar adequadamente o seu tratamento, também é importante ter um advogado especialista. Então, pesquise, entre em contato, porque podemos atuar, nós advogados como um todo, em qualquer lugar do Brasil. Tanto é que nossos escritórios atuam para mais de 15 estados. Entendi. Então, só para que fique claro, porque assim, a gente estamos aqui conversando quanto atuantes do direito, mas a maioria das pessoas não conhece a formatação disso. Vocês
tratam tudo disso digitalmente, a ação é digital também, Isso. as audiências que eventualmente venham a ter, que na verdade, se é que vão vir a ter alguma audiência, elas também serão digitais, então não há essa Inclusive, o juiz, amarração. ele sempre questiona, quer conciliar, deixa já a proposta nos autos. Então, assim, é tudo realmente digital. E a gente pode trabalhar de qualquer lugar, né? E tem audiências que é literalmente um grupo no WhatsApp. É. As pessoas ficam muito surpresas, mas eles mandam um grupo no WhatsApp e não precisa nem estar o representante do paciente ali, assim, a mãe ou o próprio paciente. Nós, advogados, podemos entrar. Então, tudo é digital. Então, por exemplo, eu sempre peço que o paciente envie o relatório médico ou auto médico, tire foto, ou se não, já escaneie em PDF. O importante é que esteja nítido. E a negativa do plano de saúde ou do SUS, ou as tentativas, assim, não precisa. Jamais o plano de saúde ele vai dizer assim, não, eu não quero lhe dar o tratamento. Ele não vai escrever isso. Ele vai ali fundamentar de que está em carência contratual. Assim como o SUS, né? A gente não tem como rastrear, né? Não Já que, tem. por exemplo, no plano de saúde a gente tem a ANS. No SUS, No SUS não, então aí volta para aquilo que a gente conversou sobre o PEI. exatamente. Aí nós podemos, aí nós pedimos isso, os documentos pessoais das pessoas. A própria OAB tem um portal de assinatura digital que nós enviamos para a pessoa assinar. Fazemos a consultoria virtual também. Já para dar, porque assim, até o início do escritório, ele não começou com sede física, ele se tornou uma sede física. Porque a gente entendeu que, do mesmo jeito que eu até brinco, Médicos Sem Fronteiras, o direito à saúde também não pode ter fronteira. Então a gente Limites, trouxe, né? exatamente. Então a gente trouxe acompanhou a digitalização da justiça e também trouxe acesso também para os nossos clientes. E sem falar que o cliente ele vai receber o número do processo, ele vai receber ali um link de que ele pode ver essa atualização das decisões que vão ter. E pelo menos no nosso escritório nós temos um modelo que criamos um grupo no WhatsApp, até porque às vezes a família tem a mãe, tem o pai que quer ali saber, ou o avô. Então colocamos todo mundo ali, e sempre que sair uma novidade relevante, nós explicamos. Porque às vezes é uma movimentação Claro. que é totalmente processual, Sim. eles só estão fazendo um ajuste no sistema, então não Uhum. precisa se preocupar. Então todo esse Para ter um trâmite canal digital. nisso, né, na verdade. Isso. O número, inclusive o número da gente é um número registrado, e tudo que é para ser conversado é dentro do grupo, porque a gente também está enfrentando aí o golpe do falso advogado. Sim. Nós, advogados, temos muita dificuldade de entrar no sistema, porque tem que colocar agora vários códigos, mas os golpistas entram facilmente. Eu não sei como está acontecendo É uma pena isso, realmente. Então, pessoal, a gente vai se encaminhando agora aqui para o final. Eu queria que vocês fizessem considerações aí, cada uma, seguindo a sua ordem, né? Considerações, o que que vocês têm a acrescentar, o que que vocês têm a informar mais aqui às pessoas. Assim como eu fechei a palestra, né, eu acredito que o conhecimento ele liberta e assim ele acelera também o processo que reflete diretamente no tratamento. Então, que as famílias que já têm processos ou que estão em processos, que não desista, de fato, e que entenda que a saúde é realmente uma ampulheta. E que todos que fazem parte para efetivar o tratamento é uma equipe multidisciplinar. E aí tem que confiar de fato na sua equipe. E é isso. E complementando, eu acredito que a principal missão da gente é realmente divulgar esse conhecimento e fazer com que as famílias se empoderem dele e os utilizem. Sempre, claro, com as expectativas bem alinhadas e com muita persistência e perseverança. E quem quiser saber mais, tem todas as nossas redes sociais aqui. E semanalmente estamos lá, tanto trazendo conhecimento técnico quanto alguns bastidores, sempre com Inclusive, a gente está com um quadro criticando o laudo médico. criticando não, eu tô reagindo ao outro médico. E os médicos já não gostam muito de mim. interpretação. Mas Mas eu reajo sempre. com relação às redes aí, se vocês quiserem, podem ficar à vontade, né, a passar as redes de vocês. Pelo @souzalucena.dv, vocês encontram Todas as os informações, próximos. né? Exato. Entendi. Também pode estar marcando consulta, tirando dúvidas, contando inclusive histórias. A gente gosta muito de receber. Entendi. Eu queria agradecer, viu? Foi ótimo. que Vocês agradecer. foram realmente assim com muito conhecimento, muita informação e principalmente desmistificando, né, as necessidades que a gente precisa também desmistificar, tá, pessoal? Queria agradecer, viu? Muito obrigado. Viu? Este foi o Pode Dar Voz, um oferecimento da Clínica Adaptro, porque incluir é dar voz para o que realmente importa.